Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua presença. Sr. Secretário de Estado, desejo as minhas felicidades, naturalmente. Bom, sobre esta matéria há algo que é factual. De facto, houve uma quebra enorme de rendimento na atividade agrícola em 2022, cerca de 11,8%. Isso é claro, a Sra. Ministra também o admite. E se é verdade que a seca teve muito a ver com isto e a escalada inflacionista também, e que de facto são realidades que não dependem da vontade da Sra. Ministra e do Governo, há algo que depende de facto da vontade da Sra. Ministra e deste Governo, que é o construir políticas públicas, soluções, dar respostas a estes problemas, que era naturalmente a obrigação do Ministério da Agricultura, de quem naturalmente os agricultores esperavam ter aí um aliado. E a verdade é que, apesar de, em ano deste excedente orçamental, em que, como sabem, no final de 2022, a receita fiscal foi superior em cerca de 5 mil milhões àquela que era prevista inicialmente pelo Governo, a verdade é que os apoios que foram disponibilizados aos agricultores, ao setor, foram insuficientes e chegaram frequentemente tarde. Realidade que o PSD foi denunciando durante o ano 2022, muitas das vezes, inclusive, em audições, em partilha de opiniões com a Sra. Ministra, como bem se recorda. Aliás, ainda há pouco, quero dizer, nos diziam que apoios que foram definidos a meio do ano passado pela União Europeia para mitigar custos de alguma maneira provocados pela guerra na Ucrânia, só agora acabaram de chegar aos agricultores portugueses, quando os agricultores espanhóis já os receberam em setembro e outubro do ano passado. E, portanto, naturalmente, depois terá a oportunidade de rebater esta matéria. Depois recordo que o PSD, durante o ano de 2022, foi fazendo propostas reais para que se pudessem, digamos assim, ajudar os agricultores a superar a crise de que estavam a sofrer. Recordo a eletricidade verde. Em maio, o PSD propôs, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, a duplicação dos apoios ao custo com eletricidade dos produtos agrícolas e pecuários previsto na Lei 37/2021, a denominada eletricidade verde. E propôs novamente em setembro, no âmbito do seu programa de emergência social. O Partido Socialista e o Governo não aceitaram, sendo que essa lei, que deveria ter entrado em vigor em 1 de janeiro de 2022, recordo, só entrou em vigor após a nossa proposta no Orçamento de Estado em maio, pois carecia de um despacho conjunto do Ministério da Agricultura e do Ministério das Finanças. Aliás, perguntamos até quanto é que o Governo gastou até à data, pelo menos durante o ano de 2022, nessa medida de apoio, a denominada eletricidade verde. E sobre esta matéria, gostava de perguntar à Sra. Ministra se por acaso o Governo equaciona, no próximo Orçamento de Estado, diminuir o IVA da eletricidade para o setor agrícola e para o setor agroalimentar, designadamente para a taxa mínima, que neste momento é 23%, como sabe. Gasóleo agrícola. Propusemos também em setembro, no âmbito de um programa de emergência social, um desconto de 20% no gasóleo colorido, também conhecido por gasóleo agrícola, por forma que os agricultores ficassem, pelo menos, equiparados aos agricultores espanhóis, que estavam também a beneficiar de um desconto direto de 20 cêntimos por litro, que tinha sido oferecido pelo Governo espanhol. Recordo, a maioria socialista rejeitou e o Governo, mais tarde, decidiu por um desconto na ordem dos 10 cêntimos. Gasóleo para as cooperativas, que é uma matéria que eu trago aqui novamente, porque tem aqui algo que tem a ver com a credibilidade das promessas que fazemos. O PSD propôs, também em setembro, no âmbito do seu programa de emergência social, o alargamento às cooperativas agrícolas e às indústrias agroalimentares detidas pelo setor cooperativo a possibilidade de utilizar o gasóleo profissional utilizado pelas empresas transportadoras. Posteriormente, em novembro, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado para 2023, voltamos a propor a mesma medida. A maioria socialista e o Governo não acolheram esta proposta. Entretanto, recordo que em outubro de 2022, a Sra. Ministra da Agricultura, em outubro, recordo, no âmbito de uma visita à Expo Agriborn, Feira do Campo do Norte 2022, em Barcelos, referiu: a partir da próxima semana, está na imprensa, as cooperativas agrícolas com carros ligeiros ou pesados com cisterna vão ter um apoio no gasóleo colorido. Sra. Ministra, até hoje, nada.
Perguntamos, ainda vai acontecer? Depois, algo que já abordou aqui o Partido Comunista Português e que tem razão, a PARCA. A PARCA, que é a plataforma de acompanhamento das relações da cadeia agroalimentar, que já falamos aqui diversas vezes dela. Aliás, devo dizer que a própria Sra. Ministra já admitiu, em tempos, que a PARCA não estava a funcionar bem, apesar de lá ter um representante do Ministério da Agricultura e um representante do Ministério da Economia, para além de representantes do setor da produção, do setor dos consumidores, da Direção-Geral dos Consumidores, julgo eu, e inclusive até penso eu que também, eu tenho a certeza, da Autoridade da Concorrência. Mais tarde disse que ia tentar uma nova nuance através do Observatório dos Preços. Mas a verdade é que nós não temos, neste momento, regulação eficaz no setor agroalimentar. E o curioso é que o cabaz de bens alimentares essenciais subiu mais de 20% nos últimos 12 meses. Muitos dos produtos alimentares até subiram mais do que os 20%. E há quem ache, veja lá, cidadãos, que são os agricultores que estão a ganhar muito dinheiro, esquecendo que o preço do gasóleo colorido era até há poucas semanas quase o dobro do praticado em janeiro de 2021, os custos com a energia elétrica duplicaram em grande parte dos casos, os fertilizantes aumentaram nos últimos 8 meses cerca de 150% e as rações para animal sofreram um aumento superior a 50%, como sabe. De tal forma que os agricultores estão, na generalidade, com grande dificuldade em assegurar a sustentabilidade das suas explorações e mesmo alguns estarão até à beira da insolvência. Ora, o que é que eu pergunto? O Ministério da Agricultura, como disse, está representado através do GPP na PARCA. A sensação que temos é que, de facto, não funciona e não tem conseguido cumprir com a sua missão. Pergunto, a Sra. Ministra está disposta para construir ou propor alguma nova solução que assegure melhor a regulação da cadeia agroalimentar, por forma a que o agricultor não continue a ser o parente pobre dessa cadeia agroalimentar, que, como sabe, em média recebe até menos de 25% do valor pago pelo consumidor final. Mas, pergunto, tem a Sra. Ministra uma opinião clara sobre a missão que está ou não a ser, neste momento, desenvolvida pela PARCA? Muito obrigado.